Olá! O Julho Amarelo é uma campanha que chama a atenção para as hepatites virais. De acordo com o Ministério da Saúde, entre os anos de 2000 e 2024, foram confirmados mais de 800 mil casos dessas infecções aqui no Brasil. E é para falar sobre as hepatites virais que eu recebo aqui no estúdio a Isabela Neves, que é biomédica e professora de microbiologia clínica na Escola de Farmácia da UFOP. Professora, eu te agradeço por ter aceitado o convite da TV UFOP e da Rádio UFOP. Adriana, eu que agradeço a vocês mais uma vez, nos dar a oportunidade de vir aqui conversar um pouquinho, sobre uma campanha de saúde e num mês tão importante, principalmente para nós, do Projeto Previna, que trabalhamos na vertente aí também das hepatites. E para a gente começar, professora, explica o que são as hepatites virais e quais são os tipos mais comuns dessas doenças. Então, o termo hepatite, ele quer dizer inflamação do fígado. Então, algo acontece que o tecido do nosso fígado inflama e começa a ter lesões aí teciduais que podem ou não manifestar sintomas de todas as funções que estão relacionadas ao fígado. E as virais, elas são causadas por 5 tipos de vírus diferentes que vão infectar aquele tecido de alguma forma e começar processos como necrose, cirroses, acúmulo de gordura, porque aquele tecido não mais vai funcionar. Então, atualmente, nós temos descritas e conhecidas 5 hepatites virais e elas são ordenadas aí pelas letras do alfabeto, Então, hepatite A, causada pelo vírus da hepatite A, hepatite B, causada pelo vírus da hepatite B, hepatite C, causada pelo vírus da hepatite C, hepatite D, pelo vírus da hepatite D e hepatite E, causada pelos vírus da hepatite E. E como as hepatites virais, professora, são transmitidas? Então, nós temos algumas diferenças entre elas. A hepatite A e a hepatite E é o que nós chamamos de transmissão oral fecal, que estão transmitidas aí por águas e alimentos contaminados, Então, a transmissão ela não vai ser direta de pessoa para pessoa, mas uma pessoa infectada, pode transmitir para outra que está próxima aí, com compartilhamento de talheres, por exemplo, e pela manutenção aí, dessa contaminação de mananciais, de esgoto e dos alimentos e água que venham a ser contaminada quando todas as medidas higiênico-sanitárias falham. E a hepatite E, ela ainda tem um caráter especial que ela está intensamente relacionado à presença de aves, principalmente galináceas, como galinhas, no ambiente por causa das fezes desses animais. Então, ambientes mais rurais, que têm criadouros desses animais e que não têm os devidos cuidados, higiênicos sanitários, tratamento de água e, consequentemente, dos alimentos ali manipulados, tem maior prevalência dessas hepatites, e a hepatite E tem esse caráter que a gente chama zoonótico, quando tem algum animal relacionado, a alguma fonte de transmissão específica. As hepatites B, C e D, elas são transmitidas pelo que nós chamamos de via parenteral, que vai ser pela via sanguínea. Então, tanto aí, por pérfuro cortantes, como agulhas de seringas, tatuagens, alguns procedimentos cirúrgicos hospitalares e pela via sexual. O vírus da hepatite D, ele é dependente do vírus da hepatite B, então só vai ter hepatite D quem já está infectado pelo vírus da hepatite B, ele depende daquele vírus para ele conseguir ali se multiplicar, então acaba que a transmissão acaba sendo a mesma, E hoje nós estamos vivendo um momento muito delicado, que a gente precisa reforçar muito, Por isso que o Previna participa intensamente das campanhas de Julho Amarelo, desse potencial de transmissão sexual da hepatite B e da hepatite C, porque não é a principal forma, mas é uma forma muito importante. E nós estamos vivendo um momento muito delicado, porque os medicamentos anti-HIV, eles estão cada vez mais excelentes, tanto os de tratamento quanto os de prevenção, de profilaxia, o que deveria ser uma grande vitória para o sistema de saúde. Mas, infelizmente, isso está tirando da população a responsabilidade com o uso dos preservativos e outras estratégias de prevenção. E, por causa disso, a gente está tendo uma ascensão
das outras infecções, inclusive do próprio HIV. E as hepatites vêm nessa leva, então a gente precisa de entender, né, essas maneiras de transmissão. Então, em resumo, a A e a E, né, água, alimentos contaminados, a B, C e D por sangue, né, pela via parenteral e pela via sexual. E, professora, existem grupos mais vulneráveis aí à doença? Então, todo grupo que tem algum tipo de imunocomprometimento, né, faz uso de imunossupressores, está aí neste momento da vida submetido a tratamentos de saúde que baixam o sistema imune de alguma forma, transplantados pós-transplante, né, em ajuste da dose aí dos imunossupressores, pessoas que vivem com o vírus do HIV e não se tratam, pessoas que têm algum tipo de doença autoimune, pessoas que estão em uso de corticosteroides, aí, os corticoides a longo prazo, elas são mais susceptíveis a qualquer tipo de infecção. E no caso das hepatites, a gente ressalta quem está exposto a perfluorocortantes, principalmente sem a devida proteção, e quem está praticando sexo sem segurança, principalmente sem uso de preservativos, sem procurar, e quem está resistente à vacinação e não está com seu cartão de vacina em dia, que é outro problema atual que nós estamos enfrentando fortemente. Alerta importante, né, professora? Em alguns casos, Isabela, as hepatites elas não apresentam sintomas, né? O que pode provocar um diagnóstico tardio, não é isso? Exato, é um dos principais problemas das hepatites, inclusive, né, é uma das nossas falas clássicas no Previne e todos que trabalham com testes rápidos nos aconselhamentos pós-testes, porque as hepatites elas tendem a ser muito silenciosas. Então são infecções que a fase entre o momento que o ser humano se infecta, que ele manifesta sintomas, é muito longa. E às vezes quando os sintomas aparecem é porque aquela infecção já está muito progressiva. Então, uma característica clássica das hepatites virais, principalmente, né, da B, D e C, que são justamente as de caráter, né, de transmissão sexual, é que elas podem ser muito silenciosas, muito tempo sem sintomas, né? E quando os sintomas surgem, pelo fato do fígado estar relacionado a várias funções metabólicas do corpo, são inespecíficos às vezes, né? O mal-estar que sugere ali aquele mal-estar de sistema gastrointestinal, até ir para um clínico, realizar a anamnese, o clínico palpar aquele fígado aumentado, realizar exames de imagem, exames bioquímicos e chegar na hepatite ainda pode ter uma certa demora. Então, as hepatites A e E, por serem, né, de transmissão oral fecal, elas até têm sintomas mais característicos, né, principalmente a icterícia, mas também tem uma fase de latência e pode ter uma fase assintomática grande. Então, por isso, né, que quem está na frente, nós que estamos na frente aí dessa prevenção da via sexual, a recomendação é sempre realizar os testes, né, principalmente o teste rápido, que hoje é o teste de triagem. Porque quanto antes realizar o diagnóstico, quanto antes realiza o tratamento e o manejo aí de quem está infectado. E quando uma pessoa é diagnosticada, Isabela, com algum tipo, né, de hepatite viral, quais são os procedimentos a serem seguidos? Então, a partir da confirmação da hepatite de qual realiza-se o tratamento. Então, muitas vezes o tratamento é para aquele sintoma hepático, né? O tratamento específico para as hepatites, ele vai requerer alguns antivirais e que não é uma coisa de uso comum, e em alguns casos, alguns imunossupressores como interferons, e então tem que ter um critério muito rigoroso do infectologista, muitas vezes do infectologista juntamente com o clínico. Então, nós dizemos hoje que clinicamente, né, a hepatite B segue não tendo cura, a gente não pode usar o termo cura, porque a gente sabe ali, né, da capacidade, né, de remissão, de reinfecção daquele vírus, mas tem como estacionar, né, a replicação daquele vírus no corpo, tratar os sintomas e monitorar aquele paciente. As outras hepatites a gente pode usar o termo cura, né, após o tratamento realizado. Então não tem um tratamento específico. Cada caso clínico vai ter o seu tratamento de acordo ali, né, com a evolução e com a fase que foi diagnosticado.
Você falou aí da importância da testagem, né? E de quanto em quanto tempo é recomendável que se faça o teste. Então, os testes rápidos para triagem hoje estão disponíveis para hepatite B e C, né, que nós realizamos aí, inclusive, né, na gama de testes do Previna e a Rede SUS também. A gente recomenda que quem tem a vida sexual ativa realize a cada 6 meses. Isabela, houve um crescimento de mais de 50% em 2024 em relação ao ano anterior das hepatites, né? Por quê? Então, como eu disse, né, nós estamos enfrentando vários problemas no contexto de saúde, de educação de saúde, de controle. Então, nós temos essa tendência, né, de que o descuido da população com a via sexual aumenta as incidências das outras infecções transmitidas pela via sexual. Então, as hepatites, elas seguem essa tendência, assim como a sífilis, assim como a gonorreia. E também aí pelas resistências, né, que a população começa a adquirir à vacinação e aos demais cuidados. Então, infelizmente, né, quando a gente descuida, a longo prazo a gente começa a ter reflexo dessas situações. Em contrapartida, professora, nesse mesmo período, houve uma redução de mais de 90% na incidência da hepatite A na infância. Isso pode ser atribuído aí à vacinação? Pode e deve e é atribuída à vacinação. Então, a vacina da hepatite A, ela é uma das vacinas que faz parte do calendário vacinal do Brasil, das vacinas da primeira infância, está incorporada no SUS, então tem um certo período de tempo que ela já está incorporada, então a longo prazo a gente começa a ter esses bons resultados e esses bons reflexos, assim como, né, à medida que quando o movimento antivacinas avança, a gente começa a ter o reflexo dele. Então, na primeira infância, a gente ainda está conseguindo, né, segurar alguns índices, mas se as pessoas pararem de vacinar suas crianças, a gente em breve não vai ter resultados tão bons, índices tão bons como esse. Então, como já tem mais de 10 anos, né, que a vacina da hepatite A está incorporada no SUS na primeira infância, o longo prazo nos dá a queda aí, né, desse vírus na população vacinada. Então, é muito proveitoso, né, e a gente reforça aí a necessidade de realizar, né, todas as vacinas do calendário vacinal, principalmente do calendário infantil. Você já deu uma geral aí, mas eu vou pedir para você reforçar como é possível prevenir aí essas doenças. Então, hepatite A e E, né, a gente reforça as medidas sanitárias, né, saneamento básico, tratamento de água e esgoto, e pós, né, garantir o abastecimento de uma água saudável, potável, também o cuidado com a manipulação de alimentos, né, e as higienes individuais, principalmente na higiene, né, de cada um de nós, lavagem de mãos e manipulação de alimentos. E hepatite E, quem estiver em ambiente, né, perto das aves que podem ser aí potenciais transmissoras, também cuidado, né, com limpeza e manipulação dos alimentos. E no caso, né, das demais hepatites, muito cuidado com a via sexual, reforçar o uso de preservativos e lubrificantes e também da vacinação. Então, nós temos, né, disponível a vacina de hepatite A e de hepatite B. Manter vacinado para essas duas, né, já é uma grande vitória, já é um grande avanço. E também, né, os cuidados aí com os pérfuros cortantes. Sofrer um acidente, procurar imediatamente o serviço de saúde, relatar que tipo de acidente que sofreu com aquele material cortante e realizar, né, os testes de triagem para que a gente monitore, caso seja infectado, tratar o quanto antes. É uma coisa que a gente também reforça muito, né, quem trata deixa de transmitir. Então, testar é uma estratégia de prevenção tão importante quanto usar o preservativo e no caso, né, das que são transmitidas aí por água e alimento contaminados, como cuidado do saneamento e das medidas de higiene. E para a gente terminar, professora, eu queria que você falasse sobre a importância da campanha Julho Amarelo, né, que chama atenção aí para as hepatites virais. Então, o Julho Amarelo é muito importante porque, como são 5 hepatites, né, e é um termo que não é comum somente a doença infecciosa,
ele é um termo muito comum para nós da saúde, né, profissionais da saúde, que estamos na área específica, mas ele ainda é um tema desconhecido para a população. Nós não falamos de hepatite o tempo inteiro e o que nós observamos aí, né, o Previna está no seu 3º ano, é que muitas pessoas desconhecem que as hepatites são transmitidas pelas vias sexuais, tanto quanto o HIV, por exemplo, e a sífilis, né, que por ter o caráter sexual muito forte, as pessoas já têm um conhecimento prévio. Então, as hepatites, eu brinco que elas não são silenciosas só nos sintomas, elas são silenciosas na visibilidade também. Então, desde que o Outubro Rosa teve o alcance que teve, né, e o nosso Ministério da Saúde sabidamente iniciou essa campanha de cores ao longo de todo o ano, foi muito importante as hepatites passarem a ter uma visibilidade maior. E então, em julho, a gente conversa sobre as hepatites, a gente divulga um pouco mais sobre as hepatites, a gente colore de amarelo as nossas campanhas, mas a gente também está ali numa educação em saúde como um todo, né? Então, quem testa, né, conosco no Previna, seja numa campanha, seja no LAPAC, vai com foco na hepatite, testa para as outras infecções também e recebe orientações sobre as outras vacinas. Então, é sempre muito positivo uma campanha de conscientização, uma campanha de reforço, né, uma campanha de atualização aí das informações. É isso, professora. Mais uma vez eu te agradeço por todas as explicações aqui pra gente. E eu que agradeço à TV UFOP pelo espaço. E olha só, gente, o projeto Previna, que a professora Isabela comentou aqui, promove ações de prevenção e diagnóstico de diversas infecções, entre elas as hepatites virais. A iniciativa realiza atividades como testagem rápida, palestras informativas, campanhas de vacinação e outras ações de conscientização, tanto para a comunidade universitária quanto para o público externo à instituição. Outros detalhes no Instagram do Previna. Continue acompanhando a programação da TV UFOP no nosso canal na TV ou pela internet. É sempre bom ter a sua companhia.